Bom dia. Bom dia, bom dia. Quarta-feira chegou. Quarto dia da semana. E hoje nós iremos descobrir quem nós somos, qual é a nossa identidade de acordo com a palavra de Deus. Edilson, bom dia. Hoje nós descobriremos a nossa identidade e o nosso propósito. Henrique, bom dia. E esse meu cabelo. Vou encaminhar aqui alguns aviãozinhos para poder informar que eu já estou ao vivo. Embalado em teus beijos, papai. Embalado em teus braços, papai. Embalado em teus beijos, papai. Embalado em teus braços, papai. Embalado em teus beijos, papai. Embalado em teus braços, papai. Prontinho. Embalado em teus beijos, papai. Como de costume, nós faremos uma oração. Deixa eu diminuir o volume. Agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Joanilde, bom dia, minha princesa. Amado Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu amor infinito. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia que se renovou na manhã desse dia. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por transbordar em nós da tua sabedoria, principalmente nesses últimos dias, Jesus, que eu tenho visto tantas pessoas comentarem do quanto é que tem recebido da tua parte através da minha vida, que eu continue sendo um canal teu aqui nessa terra, para poder levar um pouco mais da tua essência, Jesus Cristo, a essas pessoas. Novamente, eu faço a oração de João Batista, que eu diminua, que o Senhor cresça, porque aqui quem tem que aparecer é o Espírito Santo, porque é o Senhor quem vai fazer a obra de transformação na mentalidade e na vida dessas pessoas que estarão presentes nessa live. Que realmente, Jesus, tu possa fazer um mover sobrenatural na vida de cada um, para que elas possam sentir, Jesus, da tua presença no dia a dia delas. Que nessa quarta-feira de hoje, mais uma vez tu possa conduzir essa live de uma forma poderosíssima, levando mais dessa transformação de mente e que elas possam descobrir, essas pessoas possam descobrir hoje qual é a identidade delas, para que possam buscar o propósito e cumprir esse propósito que tu já tens determinado para cada uma delas. Que elas possam de fato, Jesus, reconhecer que foram feitas a tua imagem e a tua semelhança. Então nós também somos co-criadores contigo, Criador. Tu foi quem criou todas as coisas e também nos criou, e nos criou de acordo com a tua semelhança, de acordo com a tua imagem. Que possamos considerar isso, levar isso em consideração e acreditar, Jesus, identificar qual é a nossa identidade em ti. Eu creio que mais uma vez tu irás conduzir essa live, irá levar essa transformação de mentalidade e confirmar na vida de cada um qual é a identidade de cada uma delas, e que elas sairão daqui hoje descobrindo qual é o propósito de vida delas. Desde já eu te louvo e te agradeço, porque eu creio que grandes serão as maravilhas que serão operadas nessa live de hoje. É em nome de Jesus que eu faço essa oração e já te louvo e te agradeço. Amém. Bom dia! Hoje nós falaremos sobre identidade e propósito, mas principalmente sobre as 7 camadas da identidade.
para você descobrir qual é a sua identidade ou o que falam a seu respeito e se essas pessoas ou se o que você fala sobre você é verdade. Ou que você pode estar levando em consideração, né? Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho o som. E eu vou ler para vocês o que está escrito em Gênesis, para poder introduzir essa live. Está escrito em Gênesis capítulo 1, os versículos 26 e 27, que está escrito: Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Amém. Então, hoje aqui nós descobriremos quais são as 7 camadas da identidade. Quando você descobre qual é a sua identidade, você automaticamente consegue também identificar qual é o seu propósito aqui nessa terra. E a primeira camada da identidade que nós iremos identificar hoje é o projeto, aquilo que já foi determinado por Deus antes da fundação do mundo, que é exatamente o que está escrito em Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então ali Deus tinha um projeto. Sempre que a gente vai fazer algo, ou o exemplo aqui do Steve Jobs, quando ele foi criar o iPhone, ele tinha um projeto antes de montar aquele celular. Então, mentalmente, ele já tinha criado na cabeça dele. Oi, Everton, bom dia! Então, mentalmente, ele já tinha todo aquele projeto daquele celular, do iPhone, na cabeça dele, para depois se materializar aqui no campo físico. Assim também é Deus. Ele tinha um projeto já para a sua vida desde a fundação do mundo. Então, desde quando ele criou todo o universo, ele também já sabia e tinha em mente o ser humano. Por isso que ele falou lá no 6º dia, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, essa é a primeira camada e a camada mais relevante da nossa identidade, que a gente de fato tem que levar em consideração e jamais nos esquecermos que nós somos feitos de acordo com a imagem e semelhança desse Deus tão poderoso. E nessa segunda camada da identidade, são 7 camadas, né? Então, essa primeira é esse projeto que foi Deus quem fez para nós. A segunda camada é chamada de autoimagem. Essa autoimagem como eu me enxergo. Só que esse eu me enxergo, ele foi colocado lá na minha infância. A gente vem relatando em algumas lives a respeito disso, né? Rose, bom dia, minha lindinha. A gente já vem falando isso a respeito dessa autoimagem ou das crenças que foram geradas na vida, nas nossas vidas, né? Em todas as nossas vidas. Karina, bom dia. Que na verdade foram pessoas que foram colocando essas crenças lá na nossa infância. Radassa, bom dia. Que foram colocadas lá na nossa infância. E a gente vem carregando essa autoimagem na nossa fase de adolescência e na fase adulta, principalmente na fase adulta, acreditando que aquilo que foi dito a nosso respeito lá na infância e na adolescência é verdade. Só que hoje você vai descobrir que muitas dessas coisas que você tem como verdade não são necessariamente verdades para a tua vida. Uma professora que te chamou de burro ou que falou para você na fase de criança, infância, né, ou da adolescência, que você não era tão inteligente, que você não conseguia aprender tão rapidamente o assunto como as outras crianças, que você tinha um déficit de atenção, que você demorava a pegar aquele conteúdo. Ou, infelizmente, os seus pais, né, falaram alguma coisa negativa a seu respeito e você levou aquilo em consideração como se verdade fosse e vem carregando essa crença na sua vida agora na sua fase adulta. Ou um pastor que falou a seu respeito também lá na fase... Paulinha, bom dia! Ou lá na fase de infância ou da adolescência, que é onde mais fica impregnado essa imagem que falam a seu respeito. Então, essas falas que foram ditas a você na fase de infância ou na fase da adolescência, elas ficam muito impregnadas e você leva como se verdade fosse para sua fase adulta. Então, hoje é o momento de você descobrir quais são essas 7 camadas da sua identidade e ir retirando aquilo que não faz parte da sua identidade, levando em consideração principalmente a primeira camada que nós falamos
falamos aqui, que é a do projeto, aquela que Deus fez a seu respeito, que é o que está escrito em Gênesis 1:26, e que eu vou estar sempre repetindo. Eu já venho repetindo isso algumas vezes, alguns dias, né? Nas nossas lives, mas eu repetirei ainda mais vezes, principalmente nesse dia de hoje, que é o que Deus fez e como é que Deus fez o ser humano e o que ele falou a seu respeito. Façamos o homem à nossa imagem, a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e conforme a nossa semelhança. Essa é a identidade que você deve, de fato, carregar para a sua vida. E essa segunda camada da identidade é essa autoimagem, é aquilo que falaram a seu respeito. O que é que você tem levado em consideração como se verdade fosse? Será que, de fato, é verdade aquilo que falaram a seu respeito? Será que não chegou a hora de você analisar, fazer essa análise do que falaram de você e verificar isso é verdade ou isso daqui é uma mentira? Hoje é o momento de você identificar o que foi lançado, quais foram as palavras que foram lançadas a seu respeito, principalmente na fase de infância e na fase de adolescência, porque essas palavras que foram ditas a você ali ficaram impregnadas e hoje você carrega como se fosse uma crença, como se fosse uma verdade, e você leva essa autoimagem em consideração, que hoje você possa desmistificar essas falas, fazer essa autoanálise. Será que de fato o que minha mãe falou é verdade? O que meu pai falou a meu respeito é verdade? O que o meu pastor falou a meu respeito é verdade? O que aquele meu professor, aquela minha professora falou lá na minha fase de infância e adolescência, que hoje eu levo na minha juventude, na minha fase adulta, era verdade o que eles haviam dito a meu respeito? Hoje é o momento de você fazer essa autoanálise e retirar de você essas camadas que foram colocadas de forma negativa a seu respeito. A terceira fase, a terceira camada da identidade é a chamada de autoconhecimento. E é aqui essa camada que eu tanto bato na tecla, que eu faço esse desenvolvimento pessoal na minha vida e que eu falo que eu transbordo na vida de vocês, porque eu acho também muito importante você se autoconhecer. E para você se autoconhecer, você precisa se desenvolver. E quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, muita gente acha que é acrescentar na vida da gente mais material, mais conteúdo. Bom dia, lembrei do meu pai. Ele dizia que eu e as minhas irmãs seríamos periga. E hoje ele disse que nem se lembra que dizia isso. Infelizmente essas pessoas não irão lembrar, viu, Paulinha, do que foram, das palavras, né, que foram ditas lá na fase de infância ou da adolescência, porque geralmente foram ditas em momentos de nervosismo, né, por parte dessas pessoas. Eu fui chamada de um nome assim terrível. Eu lembro na minha infância, é uma coisa que eu trabalho muito para poder esquecer e para poder retirar a frase que foi dita por uma pessoa muito próxima a mim, um familiar muito próximo a mim. Eu vou ter que falar, eu fui chamada de prostituta na minha fase de adolescência, para vocês terem noção do quanto isso é forte, principalmente, gente, porque vem de pessoas que têm muito contato com você e que, de fato, você leva em consideração, por quê? Porque não tem filtro. Se você passar por um mendigo hoje, ou não vou nem falar mendigo porque acaba fazendo algum tipo de discriminação, mas se você passar por um desconhecido hoje na rua, vamos supor que você vai comprar um pão hoje na padaria, quando sair dessa live aqui, você passa por um desconhecido, esse desconhecido te chama de prostituta, te chama de piriguete, no caso aqui da Paulinha que falou que foi o próprio pai, né, que xingou ela e a irmã dela de piriguete, ou qualquer outro nome, ou qualquer outro xingamento. A pessoa ela não leva em consideração. Por quê? Porque é um desconhecido. Então ele não tem acesso ao seu coração. Então você passa por um filtro, e a partir do momento que você passa por aquele filtro, você identifica, não, ele é um desconhecido, nem me conhece, nem sabe da minha história, então você descarta. Agora, quando vem um xingamento ou alguma palavra negativa de um pai, de uma mãe, de alguém que você ama muito, e geralmente nos dói exatamente porque essas palavras vêm de pessoas que a gente ama, ou que nos amam, ou que era, né, para nos amar, esses não têm filtro. Então eles passam diretamente pelo nosso coração e a gente acaba guardando no nosso coração aquela informação. Daí a oportunidade que você tem hoje para poder identificar aquilo que falaram a seu respeito e sair descartando, limpando da sua identidade aquilo que não diz respeito àquilo que Deus falou sobre você, que você foi feito à imagem e semelhança dele. Então, se falaram algo diferente disso, principalmente nessa segunda camada, que é de autoimagem, lá na sua fase de infância e adolescente,
Hoje é o momento de você retirar essa camada da sua vida e recolocar, né, aquilo que Deus falou a seu respeito em Gênesis 1:26. Essa era a palavra que ele dizia, que nós íamos trabalhar no cabaré. Infelizmente, eu também escutei isso. Ceci Ferraz, eu não sei se é assim o nome, bom dia. E infelizmente, eu também escutei muitas palavras. Eu acho que eu já até relatei aqui pra vocês também. Pra mim é uma coisa assim muito difícil. Eu começo até a gaguejar, porque é muito triste a gente escutar isso, principalmente dos nossos pais, né? Mas eu já escutei também que eu era uma desgraça. Das 5 filhas, eu era a que dava mais trabalho. E de fato, eu tinha uma personalidade muito forte. Eu sempre falo aqui pra vocês, né? Que eu me acho muito diferente das minhas. Somos 5 irmãs, né? Somos 5 filhas aqui em casa. E das 5 eu me considero a mais diferente, assim, com a personalidade mais diferente das outras 4, né? Das minhas outras 4 irmãs. E eu me lembro dessa fase também de infância, do tanto que eu dava trabalho de fato, mas é porque eu era uma pessoa muito teimosa, assim, quando eu queria uma coisa eu ia até o fim, quando eu realmente queria algo, eu insistia naquele algo ali, eu era muito insistente, eu era muito persistente, não sei como é que eu diria isso, e isso acabava irritando os adultos à minha volta, né? Aí eu lembro dessas 2 palavras, assim, que foram mais fortes na minha vida, ter sido xingada de prostituta, e por algo assim que não tinha nada a ver, gente, no momento assim não tinha nada a ver. E esse outro xingamento, ser chamada de desgraça, você é uma desgraça na minha vida. Claro que hoje eu já perdoei, já liberei o perdão, só que é algo assim tão forte que hoje eu ainda trabalho na minha vida para poder, de fato, me identificar com aquilo que Deus falou a meu respeito. Que eu sou feita à imagem e semelhança dele. E eu sei que naquele momento que aquelas pessoas foram usadas para poder falar daquela forma comigo, Mateuzinho, bom dia. Quando elas falaram daquela forma comigo, eu sei que é por conta do momento, né, daquela situação que a gente estava vivendo, do nervosismo, né, acaba, por isso que Salomão fala, né, que a palavra branda, ela acalma o furor. Então, era num momento, assim, de muita ira, de muito furor, de muito conflito. Eu nasci nessa família disfuncional, né, onde tinha muita briga entre os meus pais, e acabava que respingava em nós, filhos, por conta dos conflitos que eram gerados entre o meu pai e minha mãe, né, acabava respingando também nas filhas. E infelizmente eu escutava isso na minha fase de infância, na minha fase de adolescente. Na fase de adolescente também eu me tornei também uma pessoa muito rebelde, né? Eu era daquelas pessoas que usava só roupa preta, colocava aquelas maquiagem preta também nos olhos. Esqueci o nome que se dá para esse tipo de. Na minha fase, né? Na minha época tinha um nome que dava para esses adolescentes que só andavam de preto. Tanto é que meu guarda-roupa só tinha roupa preta, não tinha roupa colorida. E eu me lembro, né, dessa minha fase, assim, de muita rebeldia. E levei esses xingamentos na minha fase de adolescente e também na fase de infância. Então são coisas, assim, 2 palavras que ficaram muito marcadas e que hoje eu trabalho para poder retirar elas da minha vida, porque eu sei que infelizmente, é o inimigo que tenta acabar com aquela identidade que Cristo colocou desde a criação, desde a fundação do mundo. Que eu fui feita à imagem e semelhança desse Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no decorrer das nossas vidas, ele tenta deturpar essa nossa identidade, retirar aquilo que Deus colocou desde a fundação do mundo, colocando outras camadas que não nos pertencem, mas que de acordo com a nossa caminhada, a gente vai acreditando que aquilo que vão falando a nosso respeito é verdade. E a gente passa a agir, gente. Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na maioria das vezes as pessoas acabam agindo de acordo com aquilo que fora dito a respeito delas. E aqui é que está um ponto importante. Você voltar lá na primeira camada, que é a sua camada do projeto, o projeto que Deus fez a seu respeito, e você identificar, não, essa camada que foi colocada aqui, essa segunda camada que foi colocada aqui de autoimagem, não foi Deus quem falou a meu respeito. Então eu retiro essa segunda camada e volto à minha primeira camada, que é a camada do projeto inicial. Vini, bom dia! O nosso campeão dos campeões entrou. Então, que hoje você possa retirar da sua vida, fazer primeiro essa autoanálise a ponto de identificar o que foi dito a seu respeito lá na fase de infância, na fase de adolescência, que você vem levando, vem carregando para a sua fase adulta, como se fosse uma verdade, mas que não é verdade porque não se coaduna com aquilo que Cristo falou a seu respeito. Mister Pingo, que honra ter você aqui com a gente, bom dia! E a partir do momento que você identifica que não aquilo que fora dito a seu respeito ali na autoimagem, que é a segunda camada, ela não se identifica, não se coaduna com a primeira camada, que é
a camada que Deus colocou e falou a seu respeito desde a fundação do mundo, que você é feita à imagem e semelhança desse Deus, você tem que começar a tirar as camadas que foram colocadas a respeito de você, falando sobre a sua identidade. E a partir do momento que você vai retirando aquilo que não se coaduna com o que Cristo falou, com o que Deus falou a seu respeito, aí sim, você vai conseguir se identificar, que é descobrir a sua identidade, descobrir quem é você e também identificar qual é o seu propósito aqui nessa terra. Bom dia, a paz. E a terceira camada da nossa identidade é a de autoconhecimento. Que, como eu estava falando para vocês, né? É aquela que eu tenho trabalhado muito e de forma intensificada nesses últimos dias. Por quê? Porque eu busco esse desenvolvimento pessoal. E quando eu busco desenvolvimento pessoal, muitas pessoas acreditam que se autodesenvolver ou ter o desenvolvimento pessoal é colocar mais coisas para dentro de você. Mas, na verdade, quando você busca a leitura de um livro, quando você busca uma mentoria, quando você busca ir a palestras, a imersões, ou quando você busca vídeos no YouTube, para poder se autoconhecer, para poder, de fato, buscar esse desenvolvimento pessoal, na verdade, esse nome desenvolvimento é desenvolver, é retirar de você aquilo que não lhe pertence. E muita gente acha que é acrescentar mais coisas na sua vida. Mas o autodesenvolvimento ou desenvolvimento pessoal, ele tem esse objetivo de, na verdade, retirar de você aquilo que não lhe pertence, para, de fato, você se identificar ou se colocar cada vez mais perto, mais próximo da sua identidade com Deus. Que é aquela primeira camada que eu sempre vou estar repetindo aqui para vocês de Gênesis 1:26, que você é feita à imagem e semelhança de Deus. Só que como a gente vai convivendo com outras pessoas ou em outros ambientes, e de acordo com esses ambientes e com essas pessoas, a gente vai se moldando de acordo com as falas, né, dessas pessoas ou com o ambiente que a gente convive, acreditando que aquilo dali é verdade, acreditando que a gente de fato só tem aquilo dali para poder viver e que aquela é a nossa vida, aquilo dali nos pertence, é o nosso mundo e que a gente não pode mais mudar, não pode transformar e acaba gerando, né, uma crença que nos limita e que se a gente não identificar que na verdade aquilo dali não nos pertence, que aquele ambiente ali não faz parte mais da minha vida ou que aquelas pessoas, algumas pessoas, elas ficaram na nossa vida, em nossas vidas, somente por uma fase, e aquela fase ali já ultrapassou, já chegou um novo tempo, uma nova fase na nossa vida, e que naquela nova fase aquelas pessoas não pertencerão. Muitas das pessoas do nosso passado, gente, ou que estão no nosso presente, elas não farão parte do nosso futuro. E tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, porque cada pessoa entra na nossa vida para poder nos ensinar alguma coisa, e a partir do momento que você aprende aquilo que você tinha que aprender com aquela pessoa, se ela não se encaixa mais no seu futuro, se você continuar naquele mesmo ambiente, ou com aquela mesma pessoa, infelizmente você vai acabar retrocedendo e atrasando aquilo que Deus tem para sua vida. Então Deus tem um propósito para sua vida, você foi gerado por um propósito nessa terra. E muitas das vezes, gente, muitas das vezes, nós é que atrasamos esse propósito nas nossas vidas ou a concretização dos nossos sonhos, porque nós não queremos largar as pessoas. Nós não queremos abrir mão de um ambiente, de um local, de uma determinada situação. E assim a gente não avança. Eu sempre falo, principalmente para os meus sobrinhos, né? Que para poder retroceder, você não necessariamente precisa dar passos para trás. A partir do momento que você fica paralisado, que você fica parado, como o mundo ele está em constante evolução, ele sempre está em transformação e ele continua seguindo adiante, então se ele continua seguindo adiante, se você está parado, você já retrocedeu. Então que você abandone hoje aquilo que você precisa abandonar. E se forem pessoas, gente, que você deixe essas pessoas de lado para poder avançar. Se você verificou que essas pessoas não querem evolução juntamente, aqui eu até faço um adendo, que não seja o seu companheiro ou a sua companheira, né? Seu esposo ou sua esposa. Esse é aquilo que eu sempre falo, se você errou lá atrás, na hora de você fazer eu até esqueço o nome da palavra que se diz, mas na hora do momento que você tinha ali no namoro e no noivado, para poder descartar de acordo com a convivência, né? Você teve aquele período de convivência no namoro e no noivado, da importância, né, de namorar e de noivar, para poder identificar se aquela pessoa você vai carregar para sua vida e para o resto da sua vida. Se você errou no recrutamento, agora você vai ter que trabalhar em dobro no treinamento dessa pessoa. Então agora você não pode abandonar. Então a exceção aqui
que eu falo é a respeito do cônjuge, né? O cônjuge, se você errou lá no recrutamento, que é na fase de namoro e de noivado, agora você não pode abrir mão dele. Agora é o momento de você trabalhar no treinamento dessa pessoa e carregar ela junto com você, para que vocês sejam transformados juntos, para que vocês evoluam juntos. Mileninha, minha sobrinha entrou, gente. Todas as pessoas que passam em nossas vidas temos algo a aprender. Algumas serão passageiras, outras irão para a vida toda. Exatamente. Então, hoje é o momento de você identificar quem é que está te atrasando, quem não mais fará parte do seu futuro, para que você consiga avançar, consiga seguir adiante, e quais são aquelas pessoas que de fato permanecerão na sua vida para o resto da sua vida. Ou pelo menos nesse primeiro momento você identifica que você vai carregar elas por algum outro período, né? Por mais tempo. Mas, como eu falei, com exceção do seu cônjuge, outras pessoas elas deverão ser deixadas no meio do caminho, porque elas não irão evoluir, elas não terão esse desejo de autodesenvolvimento, de seguir adiante, de materializar os seus sonhos, e você, se você não quiser ter acabar atrapalhando, né, o seu futuro, é o momento de você abandonar essas pessoas, se desapegar, não é nem abandonar, é se desapegar dessas pessoas. Por quê? Porque se essas pessoas identificarem lá na frente que elas precisam da sua vida, da sua ajuda, e se elas pedirem a sua ajuda, aí vai ser o momento de você olhar para elas, né, e estender a mão para essas pessoas. Só que tem muitas pessoas na sua jornada, e você vai conseguir identificar isso agora, que elas, infelizmente, elas nem ao menos querem essa evolução, esse desenvolvimento, elas não buscam a melhoria de vida. E se você estiver nesse processo de evolução, se estiver nesse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, querendo algo novo para sua vida, e se você permanece com pessoa que não quer isso para sua vida ou nem para a própria vida, infelizmente essas pessoas irão fazer com que você retroceda no seu processo. Aí é o momento de você desapegar e seguir adiante. O divórcio começa naquilo que você detectou no namoro e não tentou consertar. Olha aí o que o Mr. Pingo falou. O divórcio, ele começa naquilo que você detectou no namoro e não tentou consertar. Suelen, bom dia, minha linda. Então, ali na fase de namoro, gente, na fase de noivado, era o momento de recrutamento. É ali que você vai descobrir se de fato você deve carregar aquelas pessoas para sua vida, aquela pessoa para sua vida. Mas a partir do momento que você casou, aí é a fase de treinamento. Não deu certo no recrutamento, você verificou que errou na fase de recrutamento, agora é o momento de você trabalhar em dobro para poder treinar essa pessoa para que ela siga junto com você nessa fase de evolução, nessa fase de transformação. Mas não abandonar, não se desapegar do seu cônjuge. O seu cônjuge é a pessoa que você vai carregar para sua vida. Aqui, quando eu falo de desapego, eu falo de abrir mão de algumas pessoas, são aquelas pessoas que atrapalham a sua vida, mas que não tem essa ligação de companheiro, de cônjuge. Essa sim, você precisa desapegar, porque senão você vai fazer com que o seu futuro não chegue, ou atrapalha, né? Acaba atrasando aquilo que Deus tem para sua vida. Mas isso não pode ser levado em consideração em relação ao cônjuge, porque esse sim, você vai ter que trabalhar agora no treinamento, passando um livro para ele ler, ou ler um livro juntamente com ele. Então, talvez você vai despender uma energia maior, um tempo maior, para poder treinar essa pessoa, só que foi uma escolha que você fez. E se você está nesse processo de autodesenvolvimento e essa pessoa não identificou que você está nessa fase, ou não quer esse autodesenvolvimento, que você passe a ter esse desenvolvimento pessoal e comece a ter resultados. E a partir do momento que você tiver resultados e essa pessoa identificar que esses resultados são positivos na sua vida, aí ela é quem vai acabar gerando um desejo, gente, na pessoa que está junto com você, de também querer esse desenvolvimento pessoal, de também buscar essa transformação, essa evolução. Antônio, bom dia! Então, aqui, o meu adendo é em relação a isso. Você vai se desapegar de pessoas que não têm mais a ver com o seu futuro, desde que essas pessoas não sejam os seus cônjuges. Porque os seus cônjuges, vocês trabalharão no treinamento dessas pessoas. Porque essas pessoas terão de evoluir juntamente com você. Não querem evoluir junto com você, o que você vai fazer? Você vai continuar trabalhando no seu desenvolvimento a ponto de ter resultados extraordinários, exponenciais, de modo que essa pessoa enxergue que, de fato, ela também precisa desses resultados na vida dela, e assim você acabou gerando um desejo dessa pessoa de também buscar essa transformação, essa evolução.
Até quando é necessário esse treinamento dobrado no casamento? Até essa pessoa chegar no mesmo nível que você. Porque, infelizmente, agora eu falo por experiência própria, gente. Eu passei por um desenvolvimento onde eu avancei muito rápido, desde 2016, 2017. E, infelizmente, eu vi isso daqui, ó, acontecer na minha vida. Onde eu fui evoluindo, eu fui por um caminho. E a pessoa que estava comigo estava aqui, ó. E eu não tinha essa sabedoria na época, né, de poder identificar que, na verdade, vai ter um momento em que você vai ter que retroceder aqui um pouquinho para poder ajudar essa. Eu falo a respeito do cônjuge, viu? Se não tiver a ver com seu cônjuge, aí sim é o momento de você seguir em frente e se desapegar dessas outras pessoas. Agora, quando é cônjuge, gente, ele tem que seguir ali, ó, alinhado com você. Você segue um pouquinho, ela também segue um pouquinho. Avança um pouquinho, ela também avança um pouquinho. E vocês vão seguir juntos nessa trajetória. E no meu caso, eu errei porque eu não tive essa sabedoria de quem sabe ter que retroceder um pouquinho. Eu tava aqui avançando, já tava me desapegando aqui desse meu parceiro, né? Neidinha, ó, a diva faraônica do Jump aqui, ó, entrou. Então eu verifiquei que eu tava avançando demais e era o momento de eu, quem sabe, retroceder para poder trazer ele junto comigo ali para aquele momento de treinamento. Só que eu ainda não tinha essa noção de que tinha que treinar também o meu parceiro. E acabei avançando demais e deixando o meu parceiro de lado. Então você tem que treinar esse seu parceiro em dobro, 3 vezes mais, 4 vezes mais, até ele identificar que de fato ele também precisa dessa transformação na vida dele, dessa evolução na vida dele. Mas é uma pessoa que você não deve jamais abandonar. Se possível, você vai ter que retroceder. Nesse caso do parceiro, você terá de retroceder para que ele siga juntamente com você ali. Você avança um pouquinho, ele avança um pouco. Você avança um pouco, ele também avança um pouco. E nunca deixar isso aqui acontecer, que foi o que aconteceu comigo. Eu avancei demais e acabei pegando uma outra curva e acabou ficando para trás o meu parceiro, né? O meu cônjuge. Meu ex-marido. No caso do casamento de vocês, não, que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. É aquilo que eu sempre falo, eu venho transbordar na vida de vocês, principalmente os erros que eu cometi, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Jailton, bom dia! Por quê? Porque melhor, gente, do que a gente aprender com os nossos erros, é você aprender com os erros das outras pessoas. Isso sim é sabedoria. Inteligente é aquele que erra e não comete mais o mesmo erro. Mas a sabedoria, ela está em você identificar o erro alheio, o erro de uma outra pessoa, e você verificar que aquilo ali não faz parte da sua vida e você não cometeu o mesmo erro que a outra pessoa cometeu. Então você já identifica que é um erro que a outra pessoa cometeu, você nem passa por aquele caminho. Isso é sabedoria. Mulher, se eu não for sozinha, eu vou ficar no mesmo lugar. Avance, é aquilo que eu falei aqui no início, Paulinho. Avance a ponto de ter resultados extraordinários, resultados exponenciais, a ponto da pessoa, a ponto de você gerar na pessoa esse desejo de também se autodesenvolver e querer caminhar juntamente com você, por conta dos resultados que você está tendo. Bom dia, Gomes. Gente, é Iago, não é Iago? Eu sempre confundo o seu nome, esses nomes com Y, com I. Coloca o nome, por gentileza. Então, se você identificar que, de fato, gente, você está avançando demais, talvez seja o momento aqui, como o Mr. Pingo falou, e a Paulinha também falou, né, que às vezes se sente muito sozinho nesse processo de evolução, de transformação. Mas se você identifica que você está avançando demais, se for em relação ao seu cônjuge, talvez seja o momento de você retroceder um pouquinho, esse momento de transformação, né, de evolução, para que ele siga juntamente ali com você. Não sendo o caso de cônjuge, aí sim, é o momento de você se desapegar dessas pessoas para poder conseguir avançar e seguir adiante. Mas a melhor maneira de você conseguir convencer a pessoa que está com você de que ela também precisa dessa fase de evolução na parte dela, na vida dela, dessa transformação de mentalidade, é você tendo resultados. Porque o resultado, gente, ele grita na cabeça da outra pessoa, sem você precisar expressar nenhuma palavra. A partir do momento que você tem resultados, a outra pessoa, ela se sente na obrigação, acaba gerando uma obrigação para outra pessoa de ela também se desenvolver, porque ela verifica que você está tendo resultado, e ela fala assim, como é que o meu parceiro, como é que a minha parceira está tendo esse tipo de resultado, e eu tô aqui paralisado, sem fazer nada, e ele vai cair na real, de que nem ao menos está contribuindo com a sua evolução, aí é o momento em que ele identifica o erro dele,
porque na verdade é um erro quando a pessoa não quer seguir juntamente ali com seu parceiro. Então ele identifica que ele está cometendo um erro, e aí sim, ele se posiciona e toma a decisão de seguir junto com você nesse processo de evolução, de transformação contínua. Só que para poder ter esse desejo, para poder gerar esse desejo no seu cônjuge, no seu parceiro ou na sua parceira, você precisa ter resultados. Somente a partir do momento que você tem resultados, foi o meu caso em relação ao corpo mesmo, quando eu comecei a transformar o meu corpo. Ele odiava, né? Eu vou falar aqui quem convivia comigo, né? Que era meu ex-marido. Ele odiava esse negócio de treino, de musculação, de ir pra academia. Só que quando ele viu essa transformação no meu corpo, automaticamente ele quis caminhar junto comigo. Então ele começou também a me acompanhar nos treinos, começou a fazer caminhada, começou a mudar a alimentação dele em alguns critérios, né? Então você acaba, gente, e eu sem precisar falar nada. Eu falava muito no início, mas eu acabei me cansando, até que eu passei a ter resultados. E quando eu tive resultados e me calei, aí foi o momento em que eu acabei gerando um desejo nele, por parte dele, de também querer seguir aquela vida mais fitness, aquela vida mais saudável. Então que seja assim também na sua vida. Se for um desenvolvimento intelectual, vai chegar um momento em que você vai ter tanto assunto bacana para poder transbordar na vida do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira, que ela vai ficar calada porque ela não sabe do que você está falando, que ela vai buscar nem que seja um vídeo de 5 minutos, de 10 minutos no YouTube, para poder descobrir do que é que você está falando, para poder não sair do mesmo assunto que você tá comentando ali com ela, ou para pelo menos ter algo para poder falar junto com você no momento que você estiver tendo esse tipo de conversa com essa pessoa, com seu parceiro ou com a sua parceira. Existem situações que esse processo de evolução e tentar ajudar o outro a evoluir tentar ajudar o outro a evoluir também. Se torna uma carga emocional pesadíssima. Infelizmente, porque você tem que acabar despendendo a energia em dobro ali, ou um tempo, né, de forma dobrada, porque você tem que trabalhar o seu desenvolvimento pessoal e ainda tem que ajudar essa pessoa que está junto com você, caminhando junto com você. Mas é uma fase necessária porque, como eu falei, você tem que ter a autorresponsabilidade para poder reconhecer que foi você quem errou na fase de recrutamento. Então, se eu errei, por isso, gente, que eu tô ainda sozinha nessa imersão mesmo que eu tive, aqui em casa o Michael tá fazendo caminhada. Olha, a Paulinha ela começou a fase de transformação no corpo dela, ela saiu do 44 pro 40 e hoje o esposo dela tá fazendo caminhada. Então, a partir do momento que ela começou a ter resultado em uma área, aqui ela já identificou que foi a área física, o esposo dela também começou a seguir essa área também de desenvolvimento, que é, no caso, o corpo, né, desenvolver o corpo dele. E assim também nas outras áreas, quando você passar a ter resultados financeiros, a outra pessoa também vai querer. Quando você passar a ter resultados na questão intelectual, né? Você tiver assuntos onde a pessoa nem sabe do que você está falando, você vai gerar pelo menos uma curiosidade nessa pessoa, para essa pessoa buscar esse conhecimento através de um vídeo no YouTube, ou dar uma pesquisada ali no Google para saber sobre o que você está falando. E você acaba gerando esse desejo, gente, essa curiosidade dessa pessoa também querer esse processo de transformação na vida dela. Mas você precisa ter resultados para convencer essa pessoa, ou para pelo menos gerar um desejo nessa pessoa de também querer essa transformação na vida dela. Até me perdi aqui sobre o que eu estava falando. Mas enfim, aqui vocês já identificaram que nesse processo de desenvolvimento pessoal, algumas pessoas ficarão no meio da sua caminhada. E tá tudo bem. É o momento de você desapegar se você quiser acelerar. Se você quiser seguir adiante e ficar cada vez mais perto do seu objetivo, né? Chegar mesmo no seu futuro. Desde que não seja o seu companheiro ou a sua companheira. Porque você tem que criar essa mentalidade de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é você reconhecer, cara, eu tive tempo para poder, lá na fase de namoro e de noivado, reconhecer se essa pessoa de fato iria evoluir junto comigo. Ah, agora lembrei que eu tava falando, né, a respeito nesse processo de imersão que eu tive nesse final de semana, e muita gente sempre costuma falar, nossa, uma mulher tão bonita e tá sozinha, né? Mas é porque, gente, eu estou nessa fase, novamente, né, tô passando por esse processo de recrutamento. E nessa fase de recrutamento, principalmente depois da leitura desse livro aqui, gente, como eu recomendo a leitura desse livro aqui, ó, Manual de Persuasão do FBI, gente, aqui tem como identificar tanta gente somente pelos trejeitos das pessoas. Aliás, foram 2 livros que eu li nesse meu tempo ocioso. Manual de Persuasão do FBI e esse daqui que eu tinha falado pra vocês que eu leria dentro de um mês, né? Cada um para um mês. E eu li em 2 dias. Esse daqui eu li na ida para São Paulo, como foram mais de 18 horas de viagem. Então eu aproveitei para poder ler, como eu não conseguia tirar
mesmo um descanso, né, dormir, então eu aproveitava, tirava uns cochilos e no momento que eu acordava eu lia esse daqui. E na volta eu consegui ler esse daqui, ó. Especialista em pessoas, do Tiago Brunet. Então são 2 livros assim que eu super recomendo e que você consegue, gente, identificar as pessoas em questão. Você faz tipo um raio-x assim da pessoa, você fica caladinha, você começa a conversar. Ó, eu revelando os meus segredos. Mas assim, na conversa, eu sempre preferi ser a mais calada, né? E falar no momento oportuno, no momento propício. Mas por quê? Porque você consegue identificar as pessoas de acordo com os trejeitos dela, de acordo com a fala dela, você consegue identificar quais são as crenças que essas pessoas têm, somente com aqueles primeiros, eu diria que os 15 primeiros minutos. Você consegue identificar com a leitura desse tipo de livro aqui, né? Sobre pessoas, como é que você identifica as outras pessoas e os trejeitos dessas outras pessoas. Então, com essas leituras aqui, ó o Mr. Pingo rindo da minha cara. Keilinha, bom dia! Mas em 15 minutos hoje, gente, eu consigo fazer essa análise. É como se fosse um raio-x, assim, da pessoa. Aí você consegue descobrir as crenças da pessoa, de que maneira que ela foi criada, se ela tem alguma treta com a mãe ou com o pai, se de fato ela busca ter um relacionamento saudável com a outra pessoa, que é o que eu tô nessa fase, né? Agora, retomando. Por que que eu tô sozinha? Porque eu tô nessa fase de recrutamento, gente. Eu vou lá identificando, não encaixou ali nas qualidades que eu pretendo ter pro meu marido, eu já descarto logo sem dó e nem piedade. Iraci, bom dia, minha linda. Então hoje eu voltei e estou novamente tendo a oportunidade, na segunda oportunidade da minha vida, nessa fase de recrutamento, de poder identificar se aquela pessoa que eu vou levar para o meu futuro novamente, né, nesse meu próximo casamento, se de fato eu vou querer conviver com essa pessoa pro resto da minha vida. Então eu me dou a oportunidade de conhecer pessoas, só que a partir do momento que eu identifico que as ideias dessa pessoa, os princípios, os valores não se coadunam com os meus princípios, com os meus valores, gente, eu nem perco tempo com essa pessoa. Porque o meu tempo, hoje eu identifiquei que é o bem mais precioso, é tempo e energia. São 2 coisas assim preciosíssimas e que infelizmente, né, são coisas que elas minam muito rapidamente. Não tem como você comprar energia, não tem como você comprar tempo. Bom dia, lindona. Então, tempo e energia são coisas assim que eu de fato economizo na minha vida, principalmente em relação às pessoas que não têm os mesmos princípios e valores com os meus. E nessa fase de recrutamento que eu tô, Nara, bom dia, minha florzinha. Que honra minha ter você aqui. Cuidado, tem muitos atores por aí. Tem, ô Mr. Pingo, você não tem noção da quantidade de atores que se fingem de ser de uma determinada forma e quando você convive um pouquinho mais, você identifica que elas não são daquilo que elas... Porque falar, gente, é muito fácil. Você fala o que você quiser, aquilo que você quer. Agora, as atitudes da pessoa, gente, não tem como a outra pessoa ser enganada se ela observar as atitudes que a pessoa tem, principalmente em relação ao pai e em relação à mãe. Que aí você descobre como é que essa pessoa lhe trataria na fase do casamento. Cheguei agora, você vai se casar? Eu vou um dia, Keilinha. Só que eu tô falando aqui que eu tô na fase de recrutamento. Eu tô tendo a segunda oportunidade da minha vida, né? Pela segunda vez, tô na fase de recrutamento, pra poder escolher uma pessoa pra poder casar novamente. Então eu tenho esse desejo, né, de me casar. Bom dia, minha linda. Eu tenho esse desejo de me casar e eu tô falando aqui, né, que muita gente erra ou pecou lá na fase de recrutamento. E se pecou na fase de recrutamento e hoje a pessoa não quer seguir com você essa fase de desenvolvimento pessoal, é o momento em que a pessoa tem que trabalhar no treinamento, mas jamais abandonar o seu cônjuge ou a pessoa que você escolheu para poder estar junto com você, né? O seu cônjuge, o seu parceiro, sua parceira, companheiro ou companheira, escolheu ele para poder estar com você nessa caminhada, então você desenvolve um pouco, essa pessoa também tem que desenvolver um pouco. Não está junto com você nesse desenvolvimento, nessa parte de evolução, de transformação, aí é o momento de você buscar ter resultados exponenciais, positivos, né? Para que essa pessoa também sinta curiosidade em também ter essa transformação na vida dela. Aí assim ela vai te procurar para poder também ter uma evolução junto com você. Bom dia, Jessiquinha, já tava sentindo sua falta, viu? Então aqui o que eu tô
Você também tá, né, Keilinha, nessa fase de recrutamento. Então, somos nós duas aqui que estamos na fase de recrutamento. Então, o que eu tô explicando, a fase de recrutamento é a fase de namoro e de noivado. É ali que você identifica essa pessoa que ela tem os mesmos princípios, os mesmos valores, como é que ela trata o pai, como é que ela trata a mãe, e através das atitudes dela, e não da fala dela, porque como eu falei, falar, a pessoa fala o que ela quer. E principalmente nas redes sociais, gente, a pessoa passa tanta coisa ali como se verdade fosse, mas quando você começa a conviver com a pessoa, muitas das vezes, gente, a pessoa é o contrário do que ela transparece assim, nas redes sociais. Então a gente tem que ter muito cuidado e principalmente com aquilo que a pessoa fala, que a gente possa observar as atitudes das pessoas que estão à nossa volta, porque as atitudes, elas irão gritar no seu ouvido. E se você não levou isso em consideração, você casado, né, não levou isso em consideração lá na fase do namoro ou do noivado, né, namoro, noivado, que era a fase de recrutamento, que hoje você tem essa autorresponsabilidade de reconhecer que o erro foi seu, que a falha foi sua, e hoje você vai ter que trabalhar em dobro para poder treinar essa pessoa junto com você, para poder levar ela junto com você nessa fase de desenvolvimento e de evolução. Gente, só consegui entrar agora. Ai, já senti, já tá sentindo sua falta. O offline é sinistro. É sinistro! Isso é pura verdade. A Nara falou que é pura verdade. Por quê? Porque no offline, gente, é aquilo que eu falo, né? O que a gente faz nos bastidores, muita gente não tem a noção de quanto é que a gente se desdobra para poder trabalhar mesmo, principalmente nessa fase de desenvolvimento, né? Quando a gente está nessa fase de autoconhecimento, de descobrir quem é que nós somos, de querer materializar os nossos sonhos. É muito fácil quando a gente mostra ali o que está no teatro, no palco, em cima do palco. Ali é tudo muito bonito. Por quê? Porque você ensaiou muito ali na fase dos bastidores, o que está por de trás das cortinas, que são os nossos bastidores, e isso sim é que você deve levar em consideração, que é o que o Mr. Ping falou, né? É o offline. Então é no offline é que você vai identificar de fato qual é a identidade, a verdadeira identidade das pessoas que estão à sua volta. E não aquilo que ela apresenta aqui nas redes sociais ou o que ela apresenta no palco. Por quê? Porque para poder apresentar e fazer um bom show ali no palco, a pessoa teve que treinar muito ali por detrás dos bastidores, enquanto esteve nos bastidores. Então, cuidado com as falas e leve em consideração as atitudes das pessoas que estão à sua volta, e não a fala dessas pessoas. Então, hoje, pra mim, quando as pessoas falam assim, nossa, você é tão bonita e tá solteira, mas é porque eu tô nessa fase novamente, de recrutamento. Então, se eu identifico que aquela pessoa não seguirá comigo, né, nessa fase de evolução, de transformação, se ela não tem interesse em se autodesenvolver, tipo assim, agora eu tô falando do meu caso, né, se eu encontro uma pessoa que ela não gosta de se alimentar adequadamente, ela não gosta de treinar, pra quê, gente? Sinceramente, pra quê que eu vou continuar seguindo ou investindo numa pessoa, principalmente, como eu falei, as duas coisas que eu tenho de mais importante hoje na minha vida, que é energia e tempo. Eu tenho essa segunda oportunidade, né, de recrutar essas pessoas pra minha vida, ou essa pessoa, né, pra minha vida, que eu vou levar pro meu casamento. Pra que eu vou despender tempo e energia com a pessoa que eu sei que ela não gosta, tá, de uma vida saudável, que ela não gosta de treinar, ela não gosta de ler, ela acha uma besteira eu investir em mentorias, em treinamentos, em imersão, em palestras. Ela acha uma perca de tempo eu ter que ficar 2, 3 horas assistindo vídeos no YouTube, porque ela não vê, não enxerga aquilo ali como desenvolvimento pessoal. Gente, pra que eu vou criar uma pessoa dessa do meu lado? Pensa, parabéns pela sua live, top demais, vou ter que sair agora. Tenha um dia abençoado e sucesso no recrutamento. Amém, Mr. Pingo. Sucesso pra você também, que você faça uma excepcional quarta-feira, tá? Foi uma honra pra mim ter você aqui hoje na nossa live. Então, gente, no meu caso, se eu identifico que a pessoa não tem, gente, a mesma rotina, ou pelo menos uma rotina parecida com a minha, esse é o momento de eu descartar, não é descartar, porque descartar é uma palavra muito forte, mas é de eu me desapegar desse tipo de pessoa. Que eu sei que se eu levar pra minha fase ali do treinamento, eu vou ter que despender uma energia muito maior, um tempo muito maior com essa pessoa, para poder treinar essa pessoa, para poder caminhar juntamente comigo. Então, se eu tenho uma nova oportunidade de recrutar uma pessoa para poder caminhar comigo no meu futuro, perdão, no meu casamento, aqui é que tá o momento de eu me desapegar dessas pessoas que não farão parte do meu futuro. Olha, como a Paulinha fala.
Paulinha, muito engraçado. Ela falou que a gente ia passar raiva com essa pessoa. E de fato, gente, acaba que a gente passa raiva com essa pessoa. Por quê? Porque a gente enxerga o futuro ou enxerga muito além daquilo que a gente está trabalhando ali na gente. E a pessoa não enxerga, que não tem a mesma visão que a gente. Então, se hoje eu tenho essa oportunidade de fazer essa escolha, cabe a mim, gente, descartar aquelas pessoas que não têm os mesmos princípios ou valores que os meus. E eu não tenho, eu sou muito transparente em relação a isso. Eu não tenho o mesmo dó, não é dó da outra pessoa, não tenho dó é de mim. Sabe, de abrir mão mesmo de coisas que não farão parte do meu futuro. Tem uma frase que eu li já há algum tempo que eu levo muito em consideração. Se há algo na sua vida, gente, que não faz sentido para os próximos 5 anos da sua vida, que você não gaste mais nem 5 minutos da sua vida com aquilo dali. Então, se é algo que não faz, você vai verificar ali no seu futuro, faz uma pequena análise ali. Isso daqui vai ser relevante para o meu futuro daqui a 5 anos. Verificou que não é relevante? Gente, não perca mais nem 5 minutos com aquilo dali. Karina, minha florzinha, bom dia. Gente, Karina é uma amiga minha de infância, gente. Faz muito tempo que eu convivo, anos, né, décadas, na verdade, que eu convivo com ela. E ela tá aqui me dando essa honra de estar aqui na nossa live hoje. Então, gente, que você possa identificar isso também na vida de vocês. Se vocês identificarem que há coisas na vida de vocês ou há pessoas na vida de vocês que não farão parte do futuro, que vocês não percam muito tempo, não despendam energia com essas pessoas, porque de fato você vai estar perdendo tempo, sendo que você poderia utilizar aquele tempo, aquela energia. Lu, bom dia, sua maravilhosa. Sendo que você poderia estar despendendo aquele tempo, aquela energia em algo que de fato seria relevante ou impactaria o seu futuro. Então, que hoje você possa se desapegar de coisas ou de pessoas que de fato não fazem mais sentido para o seu futuro. Porque assim você vai estar acelerando o seu futuro ou a sua chegada ali naquele seu objetivo final, né? Aquele objetivo que você tem para a sua vida. Desde que, como eu falei, não seja o seu cônjuge. Porque você tem que ter essa autorresponsabilidade e reconhecer. Eu errei lá na fase de recrutamento, porque eu tive tempo lá na fase de namoro e de noivado, de poder identificar se essa pessoa de fato poderia me acompanhar nessa fase de evolução. Eu errei lá atrás, agora é o momento de eu trabalhar em dobro aqui na fase de treinamento e treinar essa pessoa junto comigo. Ou se eu não tiver essa paciência, né, para poder treinar essa pessoa junto comigo, então que eu trabalhe em mim mesma a ponto de eu ter resultados exponenciais, significativos, para gerar nessa pessoa essa curiosidade ou esse desejo de também caminhar junto comigo aqui nessa fase de evolução. E assim, a partir do momento que eu gero esse desejo, essa curiosidade nessa outra pessoa, ela vai colar junto comigo e assim nós juntos caminharemos nessa fase de transformação, mas jamais abandonar o seu cônjuge. Errou no recrutamento? Trabalhe aqui no treinamento dessa pessoa. Então, a terceira camada da identidade é essa camada de autoconhecimento, que é a parte que muitas de vocês sentem essa dificuldade, né? De que a pessoa que está junto com você também buscar esse desenvolvimento pessoal. E como eu falei, esse desenvolvimento é realmente tirar capas de você, camadas que foram colocadas em você, ou é uma fase de redescobrimento, quando você descobre que muita coisa, muita crença que foi gerada não faz parte da sua identidade. Que Deus coloque pessoas admiráveis em nosso caminho. Amém. Admiráveis, com responsabilidade emocional, porque o que eu venho enxergando são muitas pessoas com irresponsabilidade emocional, né, que não tem essa consideração com o sentimento alheio e que possam ser tementes a Deus, né? O que eu peço hoje é que principalmente o meu companheiro, né, minha oração tem sido essa, que ele me ame como Cristo amou a igreja, porque isso é o que está escrito, né? Que a mulher seja submissa ao esposo, e quando fala submissa, é sob, esse termo submissa, ele quer dizer sob a missão do esposo. Então, o esposo precisa ter uma missão para a esposa ser submissa, né, ao esposo, ao marido. E quando fala a respeito do homem para com a mulher, e é o que muitos homens pecam, né? Esse homem ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele se entregou, morreu, né, pela igreja, e que assim também seja um esposo de vocês, ou as pessoas que vocês procuram para a vida de vocês, que tenham esse amor tão grande a ponto de entregar a própria vida para vocês. E essa própria vida, gente, não é se entregar para a morte, não, é entregar essa vida mesmo a ponto de trabalhar nesse autodesenvolvimento, poder caminhar junto com você. Se algo
para você faz sentido, se algo para você é importante, que essa pessoa que está te acompanhando, ou que você escolheu para poder estar junto com você, que ela leve isso em consideração, que aquilo que para você é relevante, para você é importante, que ele também identifique como se fosse importante e relevante para a vida dele, para poder te acompanhar e doar vida, tempo, né, energia ou vida da parte dele, para também se desenvolver junto com você. Mateuzinho, bom dia! Gente, Mateus é o personal trainer da minha irmã, um personal top das galáxias que tem ali na academia Active Body. E o bicho é top, viu? Porque eu só vejo a reclamação da minha irmã depois dos treinos que ele passa pra ele. As dores, né, que ela sente, então, de fato, é porque o treinamento que ele passa de fato, tem resultado. E além disso, os resultados que ele tem, porque eu verifico que a forma que ele acompanha, eu até falo pra minha irmã, né, que é um personal diferenciado, porque ele não trata apenas da parte do físico da minha irmã. Ele entra em contato com a minha irmã perguntando se ela tá se alimentando bem, o que ela comeu no dia, para ela mandar a foto do que ela anda comendo, se ela pecou, se ela cometeu algum deslize, ele pede para poder falar com ela. Então, o que eu acho bacana nesse tipo de profissional é isso, que ele não trabalha apenas o corpo da pessoa, mas ele busca outras áreas, né? Preencher algumas outras lacunas da vida da pessoa. Porque no caso do Mateuzinho, ele identificou que não é apenas o físico, a questão da musculação, do cardio, mas a alimentação também é muito importante para que os dois possam trabalhar em conjunto, que acaba sendo 50% ali do treinador, né? Do personal trainer, e 50% da outra parte, que no caso é a pessoa que está sendo treinada, que no caso, nesse caso aqui é a minha irmã. Então ele fica identificando ali a parte dela, ele acaba se responsabilizando pela parte dele e pela parte dela. Então eu acho muito bacana esse seu trabalho, e sempre que eu posso eu te recomendo aqui pro pessoal, viu, Mateuzinho? Tem muitas pessoas que estão no namoro, pensam que irão conseguir mudar no casamento. Aquilo que você achou que não seria nada demais, e quando casa, aquilo que não era nada demais se torna um incômodo. Por isso que eu falo que as pessoas erram no recrutamento. A fase de namoro, gente, a fase de noivado é a fase de recrutamento. O namoro, ele tem que dar errado. O noivado, ele tem que dar errado. Agora, a partir do momento que você se casou, esse tem que dar certo. Esse você tem que ir até o final com essa pessoa. Errou na fase de recrutamento, na fase de namoro, na fase de noivado, agora é trabalhar no treinamento dessa outra pessoa. E de fato acaba gerando um incômodo. Por quê? Porque aquilo que você era para poder acelerar, quem sabe, ou trabalhar ali na sua vida 2, 3 anos e você avançar consideravelmente nesses 2, 3 anos, infelizmente você acaba tendo que despender um esforço muito maior no treinamento dessa pessoa e você acaba tendo que evoluir ali em 4, 5, 6 anos por conta do treinamento que você tem ou o tempo, né, que você tem que despender no treinamento dessa pessoa que você escolheu estar junto com você. Mas que você leve em consideração, eu venho sempre apertando essa tecla, que você tem que ter essa autorresponsabilidade para reconhecer que foi você quem errou na fase de recrutamento. Errou na fase de recrutamento, é o momento de você consertar aqui no treinamento, treinando essa pessoa. Ainda que você despenda um tempo maior ou uma energia maior com essa pessoa. Dani, bom dia, minha florzinha. Mas é a fase que você tem que trabalhar com essa pessoa para que ela caminhe junto com você, mas jamais abrir mão do seu cônjuge. Muito pelo contrário, aqui você tem que trabalhar a ponto de ter resultados maravilhosos, exponenciais, para poder gerar essa curiosidade, esse desejo da pessoa também querer caminhar junto com você, mas jamais abandonar essa pessoa, tá bom? E é por isso que novamente eu falo, por isso que eu ainda tô sozinha. Porque eu ainda não encontrei alguém que se encaixe nos mesmos parâmetros que os meus, nos mesmos padrões que os meus. E quando eu falo de parâmetros, padrões, primeiro é isso, gente, é temer a Deus sobre todas as coisas. Segundo, tem que me amar como Cristo amou a igreja. E terceiro, ter esses princípios, esses valores alinhados com os meus. Porque se a pessoa não se coaduna, a pessoa não tem uma rotina, pelo menos parecida com a minha rotina, é como eu tô falando, pra que eu vou caminhar com essa pessoa, gente? Só pra poder passar raiva, como a Paulinha que falou? Só pra poder gerar um incômodo na minha vida? Aí eu vou ter que despender mais tempo, mais energia pra poder treinar essa pessoa, pra poder gerar essa curiosidade, esse desejo nessa pessoa de ter a mesma rotina que a minha? Eu não. Eu já quero uma pessoa parecida com a minha pra não ter trabalho, muito pelo contrário, que a gente vai ser que nem foguete, vai avançar, só avançar, não vai retroceder não.
Sabe qual é o problema? Você acha que aquela paixão vai durar pro resto da vida, achando que nunca irá ter conflitos. Gente, sempre vai ter conflitos. Por isso que eu falo a respeito principalmente do livro, né? Quando você é casado, as 5 linguagens do amor. Lá você vai conseguir identificar qual é a linguagem do seu cônjuge e muitas vezes você está pecando na linguagem em relação ao casamento, né? A esse convívio entre vocês dois. E outra coisa, paixão, gente, já foi comprovado, inclusive cientificamente, que a paixão ela dura no máximo ali uns 2 anos, ou um pouquinho mais de 2 anos, mas no máximo uns 2 anos que ela duraria. Que é a média, né? A média ali da duração da paixão seria desses 2 anos. Então, muito cuidado para vocês não confundirem amor com paixão. A paixão é aquela coisa intensa, é aquele fogo ardente que tem ali no início do relacionamento. Só que o amor, gente, ele é uma decisão que você toma principalmente pós-paixão. Então, passou a fase de paixão, passou aquela fase ardente, aquela fase ardorosa, aquela fase que você quer fazer tudo pro seu parceiro ou pra sua parceira, é o momento de você decidir continuar com aquela pessoa. E nesse caso aqui, é o momento de você, de fato, se posicionar e amar, decidir amar a pessoa com a qual você está convivendo, se você estiver na fase de casamento, ou se você ainda estiver na fase de namoro ou de noivado, você descobriu que não está afim, né, de amar aquela pessoa, de carregar aquela pessoa pro resto da sua vida, é o momento de você decidir abandonar ou desapegar, né? Abandonar, como eu sempre falo, ou descartar é uma palavra muito forte, mas você se desapegar daquela pessoa e seguir adiante o seu caminho. Enquanto pode escolher, escolha. Olha, ó. A Paulinha tá falando, ela tá nos aconselhando que enquanto a gente pode escolher, que a gente escolha. Então a gente tá naquela fase de recrutamento, gente, saiba escolher muito bem, pedir sabedoria a Deus para você escolher muito bem o seu parceiro ou a sua parceira. Estou lendo. Então leia, releia, porque é um livro assim que você consegue, através de trejeitos das outras pessoas. Muitas vezes as pessoas não precisam nem falar nada, só os trejeitos das outras pessoas vai fazer com que você identifique qual é a linguagem de amor dessa outra pessoa, com essa leitura do livro, né? As 5 linguagens de amor. Se for um relacionamento secreto, dura um pouco mais. Fique mais que 2 anos, não consegui entender, Paulinha. Se for um relacionamento secreto, dura um pouco mais que... Acho que 2 anos que você falou, né? Depois você retifica aí, por gentileza, para eu poder compreender, por gentileza. Então é isso, gente. A paixão, ela dura um determinado período. Aí, como eu falei, eu acho que a linguagem aqui, a palavra da Paulinha, que ela quer falar, é quando o relacionamento é secreto, por gerar como é que é o nome do hormônio, gente, que é gerado, a substância? Adrenalina. Por gerar adrenalina, nesse caso de relacionamentos secretos, não é nem tanto pela paixão, se for isso que você me corrija se eu estiver errada, viu, Paulinha? Então não é tanto nem pela paixão, mas é pelo fato da substância que é gerada, que é essa adrenalina, quando você tem um relacionamento secreto com a outra pessoa. Aí nesse caso, por conta da adrenalina e você querer mais daquela substância no seu corpo, aí você consegue levar aquele relacionamento de forma duradoura por muito mais tempo. Então é isso mesmo, né? Não tô errada, não. Então não é paixão. A paixão já foi cientificamente comprovada que ela dura uns 2 anos ou um pouco mais, pouquinho mais de 2 anos. Só que se você for levar um relacionamento secreto, que é o caso aqui da Paulinha, que ela tá falando que esses relacionamentos secretos duram mais tempo, aí já não é por conta da paixão, mas sim por conta da substância que é gerada no ser humano, no corpo do humano, né, do ser humano, que nesse caso seria a adrenalina. Por ser um relacionamento secreto, então por envolver essas coisas, né, porque estão de trás desse relacionamento secreto, a pessoa busca mais da adrenalina, daquela sensação que a adrenalina causa no corpo do ser humano. Olha, a Paulinha confirmou, é isso mesmo. Então, não necessariamente é a paixão, e sim é esse hormônio que é liberado no seu corpo, que é a adrenalina, por conta desse segredo, né? Você tem que. Esse relacionamento secreto, né? Por conta de estar escondido, é uma coisa escondida. Então você acaba gerando essa adrenalina no seu corpo, ou no corpo da pessoa que convive, né? Esses relacionamentos secretos com outras pessoas, né? Então, por conta de gerar essa adrenalina, aí sim tem um relacionamento que dura muito mais tempo, que é apenas 2 anos. Mas não necessariamente quer dizer que é paixão. A paixão, ela duraria ali esses 2 anos no máximo, tá bom? Ou um pouquinho mais de 2 anos. Então, pecou no recrutamento,
repetindo novamente, agora é hora de você trabalhar no treinamento dessas pessoas que estão com você, que são seus cônjuges, né? O seu cônjuge ou seu parceiro, sua companheira, escolheu para poder passar o resto da vida com você, então busque treinar essa pessoa para poder caminhar, para poder evoluir juntamente com você. Então essa terceira fase, a terceira camada da identidade é essa de autoconhecimento. Que é isso que a gente está trabalhando, né? E esse desenvolvimento é isso, é você retirar capas de você que foram colocadas por outras pessoas que não tem a ver com a sua identidade verdadeira, que é aquela identidade que está escrita em Gênesis 1:26, que você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Identificou que não tem relação, ou não se coaduna com aquilo que Cristo falou a seu respeito, que você é a imagem e semelhança dele, você pode retirar também essa camada dessa identidade que foi colocada ou imposta sobre a sua vida. A quarta camada. Ó, a Lu tá perguntando aqui o que é um relacionamento secreto. Aqui, nesse caso, a gente tá falando, eu acredito, né, que a Paulinha abordou esse assunto em relação àquelas pessoas que têm amantes. Então, se for vamos supor que a pessoa tem um relacionamento ali fixo com alguém e acaba se relacionando com a terceira pessoa. Então, nesse caso de um relacionamento secreto, seria esse amante aqui. Então, esse amante ali, os primeiros 2 anos, de fato, gera essa paixão, que é uma coisa muito ardente, uma coisa muito fogosa, é uma coisa, de fato, que acaba passando. Às vezes você até acha que é muito superior ao amor. E, na verdade, é uma adrenalina que acaba sendo gerada no corpo do ser humano quando ela se envolve nesse relacionamento secreto, que é o que a Paulinha está falando aqui. Aquilo que é proibido é melhor. E, de fato, no ser humano, aquilo que é proibido acaba gerando, por gerar essa adrenalina, né, no corpo do ser humano, acaba gerando essa vontade de querer mais daquilo. Então, ela busca ter mais daquilo dali na vida dela. Busca ter mais adrenalina, mais momentos secretos, mais coisas proibidas. E como Salomão nos alerta, e aí está o cuidado, né, de nós identificarmos o que é que está de certo, o que é que está de errado na nossa vida, para poder descartar as coisas erradas. Por quê? Porque um abismo, como Salomão falou, ele chama outro abismo. Então o nosso corpo, ele nunca vai estar satisfeito. Então, quanto mais proibido, se for desejo da carne, mais a sua carne vai querer daquele dali, daquele proibido, daquele secreto. Daiane, bom dia, minha florzinha. Olha, a Paulinha tá falando que é isso mesmo. Então, aquilo que for proibido, aquilo que a gente tá falando de proibido aqui, de secreto, Lu, agora explicando pra Lu, né? É quando você tem um relacionamento com a terceira pessoa. Você convive ali num relacionamento conjugal, aqui no caso dos casamentos, né? Você tem um relacionamento ali conjugal e você comete um adultério com a outra pessoa. Então, esse adultério aqui, nos primeiros 2 anos, de fato, você tem uma paixão por aquela pessoa, por aquela terceira pessoa. E aqui com o seu parceiro, com a sua parceira, quem sabe você já decidiu amar. Porque, como eu falei, amor não é um sentimento, é uma decisão que você toma. Daí a importância de você, de fato, todos os dias decidir continuar amando aquela pessoa que você escolheu para sua vida. Agora, quando você se envolve com a terceira pessoa, nesse caso aqui, os 2 primeiros anos, é uma paixão, de fato, é uma coisa muito ardente, muito fogosa. Só que passou esses 2 anos aqui, muita gente acha que ainda continua sendo paixão e por isso leva aquele relacionamento extraconjugal por muito mais tempo e acredita que é um relacionamento duradouro. Mas não é, porque a paixão ainda persiste. Na verdade, é a adrenalina que aquele relacionamento proibido, aquele relacionamento secreto, acaba gerando no corpo dessa pessoa aqui que está se relacionando com esse terceiro aqui. Então, não necessariamente é a paixão. Na verdade, é apenas aquela substância da adrenalina que é liberada no corpo dessa pessoa. E quanto mais é liberado dessa adrenalina no corpo dessa pessoa aqui, mais ela quer. Por isso que Salomão nos alertou. Um abismo leva a outro abismo. Então, vai chegar um determinado momento que o seu corpo ou a sua carne, ela não vai mais se satisfazer com aquilo que você está doando para ela. Aí você vai querer mais coisas proibidas, mais coisas secretas, e você vai continuar pecando, e um pecado vai ser pior do que o outro. Então, identificou que tem algo de errado na sua vida, ou que você está alimentando mais a sua carne do que seu espírito, é o momento de você retirar aquilo que vai fazer com que você se desligue, ou que você interrompa a sua comunhão com Deus, porque senão mais o seu corpo vai querer daquilo que você está produzindo, né? Que nesse caso aqui de um relacionamento extraconjugal, é a adrenalina que o relacionamento secreto ou proibido gera no corpo da pessoa que tem um relacionamento fixo. Entendeu, né? Que bom. Então, a terceira camada é essa de autoconhecimento, e a quarta camada é em relação ao consciente de inteligência, que é o consciente intelectual, ou o famoso QI. Nesse caso aqui é o seu corpo.
é onde entra o domínio próprio. É quando você controla o seu próprio corpo, a ponto de você dar um comando pro seu corpo e ele ter que obedecer aquele comando que você ofereceu a ele, que você mandou, né? Que você, vamos supor, hoje eu determinei que eu vou treinar por 1 hora, às 7 horas da noite. Então eu já programo logo a minha roupa, já programo meu pré-treino, que seria minha alimentação, já programei o horário e o período que eu vou treinar. O período, que no caso seria essa 1 hora, né, de dedicação ao meu corpo. Então você deu um comando para o seu corpo e naquele momento, naquele horário, por aquele período ali, ele tem que obedecer. Esse seria o seu consciente intelectual. Ou no caso da leitura de um livro. Eu vou ler um livro hoje às 10 horas da manhã por 25 minutos e vai ser esse livro aqui, Especialista em Pessoas. Eu vou ler 10 páginas desse livro aqui. Então é um comando que você manda para o seu corpo e seu corpo tem que obedecer. Essa é a quarta camada, é o consciente intelectual, é quando você decide algo e quando você manda, quando você dá esse comando para o seu corpo e seu corpo tem que obedecer. Essa é a sua quarta camada. Aqui você já começa a ter um domínio maior sobre a sua vida, que é o domínio próprio, né? Quando você começa a se controlar. E a quinta camada é a chamada de consciente emocional, que é a sua alma, está relacionada à sua alma. É aquilo que a sua mente, muita gente confunde a alma com a mente, né? Mas de fato, é aquilo que você dá o comando na sua mente. O que é que você tem acrescentado na sua mente? O que é que tem gerado os seus pensamentos? Aquilo que tem gerado na sua cabeça, na sua mente, ele de fato se coaduna com aquilo que Cristo falou a seu respeito desde a fundação do mundo. Então aqui é o momento de você identificar se a sua alma de fato ela tem seguido os princípios ou os valores que foram colocados por Deus desde a fundação do mundo a respeito da sua identidade. Se não tiver a ver, gente, com aquilo que está escrito em Gênesis 1:26, também é uma camada que você tem que retirar da sua vida, que é a quinta camada, deixa eu ver se é a quinta camada mesmo, gente. Isso mesmo, que é o que é chamado de consciente emocional. Ela está inteiramente ligada à sua alma, esse seu emocional, que são os pensamentos que são gerados na sua cabeça. E aquilo que é gerado na sua cabeça, gente, ele cria a sua realidade. Daí a importância de você ter aquele cuidado especial com aquilo que você guarda, com aquilo que você rumina, com aquilo que você alimenta dentro da sua cabeça. Porque a partir do momento que você alimenta os seus pensamentos, aqueles seus pensamentos, uma hora ou outra, eles farão parte da sua vida e materializarão no campo físico aquilo que você guarda na sua mente. Então cuide dos seus pensamentos, porque eles criarão a sua realidade, que é essa quinta camada aqui, que é chamada de QE, consciente emocional. E a sexta camada é a chamada de QS, que é o consciente espiritual. E aqui está ligada ao seu espírito. O seu espírito, ele está interligado ao Espírito Santo de Deus? Ele tem se comunicado, o seu espírito, ele tem se comunicado com o Espírito Santo de Deus? Se sim, você pode continuar na sua jornada nessa sexta camada aqui e fortalecer essa sua sexta camada. Se o seu espírito estiver governando o seu emocional e se o seu emocional estiver governando o seu físico, então você vai continuar com essas camadas na sua vida. Caso contrário, se você verificou ou identificou que o seu espírito não está subordinado ao Espírito Santo de Deus, é o momento de você descartar algumas crenças que foram geradas na sua vida e você, de fato, voltar lá na primeira camada e se identificar com aquilo que Deus falou a seu respeito, que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Se não tem no seu espírito essa identificação, ou se aquilo que está no seu espírito, que muita gente chama de intuição, então se a sua intuição de alguma forma está te passando uma informação que não se coaduna com o que está escrito em Gênesis 1:26, também uma camada, que é a sexta camada, que é chamada de QS, consciente espiritual. Então é o momento de você retirar essa camada da sua vida e voltar lá para a primeira camada, que é a camada onde Cristo criou um projeto para a sua vida desde a fundação do mundo, que é o que está escrito em Gênesis 1:26. Se nessas camadas aqui, gente, se de todas essas camadas aqui, você verificar que alguma não se coaduna com a primeira camada, é o momento de hoje você sair daqui consciente do que é que você tem que se desapegar ou retirar da sua vida, qual a camada que você tem que eliminar, o que você tem que limpar na sua vida, para que você volte à primeira camada, que é o projeto inicial de Deus para sua vida, que é continuar sendo a imagem e semelhança do Deus Criador. E a sétima e última camada é a chamada camada da plenitude.
Essa camada de plenitude aqui é quando você chega no nível de transbordo, quando você de fato reconhece, gente, que você é um co-criador, que você é um co-herdeiro, como está escrito em Hebreus. Co-herdeiro quer dizer isso, né? Que você também foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que os atributos de Deus, você também tem acesso a esses atributos de Deus, que todas as bênçãos que foram liberadas nas regiões celestiais também são liberadas para sua vida, e é o momento de você conseguir identificar nessa sétima camada aqui, que é a chamada de camada da plenitude, de você identificar. Kezinha, bom dia! Tava sentindo a sua falta nas lives. Então, nessa sétima camada aqui, que é a chamada camada da plenitude, é o momento em que você, de fato, gente, ratifica, confirma que você foi feita à imagem e semelhança de Deus. E quando você descobre isso, ou se redescobre, né, é um momento de redescobrimento, é o momento em que você transborda na vida de outras pessoas. E você faz com que as outras pessoas também consigam se identificar com Gênesis 1:26. Eu aqui estou fazendo algo que você me falou. Eu tenho falado com a Vitória que ela é obediente, que ela é responsável, e nos pequenos também falo. É isso, porque aqui eu tava falando com a Paulinha esses dias que o meu sobrinho às vezes tem uns atos, né, de desobediência, mas eu nunca falo que ele é desobediente. Muito pelo contrário, aquilo que eu quero que ele seja é o que eu fico confirmando na vida dele, que é a identidade dele. E são identidades positivas, são palavras positivas. Eu sempre chego nele e falo assim: nossa, você é um menino tão admirável, você é um menino tão inteligente, você é um menino tão obediente, eu jamais vi um menino tão obediente como você. E aquilo que, na verdade, quando ele verifica, não é, como é que minha tia tá falando que eu sou obediente se eu agir dessa forma, se eu agir assim, assim, assado, mas ele passa a agir de acordo com aquela minha fala que eu tenho proferido a respeito dele. Então, que assim também seja você na vida das outras pessoas, principalmente se são pessoas que estão hierarquicamente inferiores a você, que são seus filhos, são seus sobrinhos, são aquelas pessoas que de alguma forma estão subordinadas a alguma ordem sua, algum comando seu, porque essas pessoas, gente, elas levam muito em consideração aquilo que você fala, e elas não identificam se é positivo ou se é negativo, elas levam como verdade para o resto da vida delas. Então, que vocês hoje possam identificar o que vocês estão proferindo, porque aquilo que vocês receberam, hoje vocês identificaram, que acaba compenetrando nessa identidade de vocês, a ponto de vocês terem como identidade, como verdade, sendo que muitas das vezes essas camadas que foram colocadas como identidade na vida de vocês nem sempre serão verdades. E é o momento de vocês terem esse reconhecimento. Carielle, bom dia, minha florzinha. E tendo esse reconhecimento de que não faz parte da sua identidade, é o momento de você retirar essa camada que foi imposta sobre a sua vida, retirar essas crenças que limitam a sua vida, a ponto de você voltar lá na primeira camada, que é a camada do projeto que Deus fez a seu respeito, de Gênesis 1:26. Então, identificou ali na segunda camada que os outros falam a seu respeito, a ponto de gerar uma autoimagem sua, que não se coaduna com a primeira camada, que é a camada de Gênesis 1:26, retire isso da sua vida, que é a de autoimagem. Verificou que na terceira camada, algo que você mesmo profere a seu respeito, que é a fase de autoconhecimento, né? Então você descobriu que algo não se coaduna com aquilo que Deus falou a seu respeito em Gênesis 1:26, é o momento de você retirar, então, essa camada dessa identidade na sua vida. Na quarta camada, colocaram algo no seu corpo que, de fato, não se coaduna com Gênesis 1:26, é o momento de você retirar essa camada e voltar lá para a camada número 1, que é a camada do projeto que Deus tem a seu respeito. Verificou que na quinta camada, que é a camada da mente, né, que é o que é o consciente emocional, que não se coaduna com aquilo que está escrito em Gênesis 1:26, que é o projeto de Deus a seu respeito, retire também essa camada da sua vida. Verificou ali na sexta camada, que é a camada do QS, né, que é o espiritual, que o seu espírito ele não está sendo governado pelo Espírito Santo de Deus, então retire também essa camada da sua vida e volte lá para o projeto inicial, que é a camada de Gênesis 1:26. E aqui nessa plenitude é quando você de fato, gente, identificou que talvez essas camadas aqui não fazem mais sentido para você e você confirmou, ratificou que a sua identidade é a imagem e semelhança de Deus. Então é o momento de você transbordar, que é a chamada camada da plenitude. É o momento de você transbordar na vida de outras pessoas. Max, bom dia!
Que honra minha ter você aqui na nossa live. Então, aqui nessa 7ª camada é a chamada camada da plenitude. Aqui nessa camada é quando você, de fato, confirma que você foi feita à imagem e semelhança de Deus e você não se conforma, gente, em apenas continuar confirmando essa sua identidade. Você quer que outras pessoas também se identifiquem como feitas à imagem e semelhança de Deus. Aí é um momento de transbordo, onde até coloquei aqui para vocês, que a plenitude, a certeza da plenitude é um transbordo onde o vazamento é por cima e não por baixo. O por baixo seria aquelas pessoas escassas, que infelizmente ela tem um furo na bacia delas, que quanto mais você enche, mais essa pessoa vai descartar aquilo que foi colocado na vida delas. Então que você seja essa pessoa de transbordo, que quanto mais você é cheio, principalmente dessa fonte, né, inesgotável, que é a fonte de Deus. Então quanto mais Deus te encher e confirmar a sua identidade em relação àquilo que foi feito para você, né? Aquilo que foi proferido a seu respeito e que está escrito lá em Gênesis 1:26, que você também transborde na vida de outras pessoas, porque aí sim você conseguirá identificar qual é o seu propósito aqui nessa terra. E assim a gente identificou quais são as 7 camadas da nossa identidade e você vai conseguir eliminar aquilo que não faz sentido para sua vida. E se for levar alguma em consideração, que você leve em consideração a primeira camada, que é o projeto inicial de Deus a seu respeito desde a fundação do mundo, que é o que está escrito em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E aqui a gente está falando de um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se ele criou a imagem dele, a semelhança dele, que você possa ter atitudes de acordo com a imagem e semelhança de Deus. E assim, você vai conseguir, a partir do momento que você confirma essa sua identidade, transbordar nas outras pessoas. E quando você transborda nas outras pessoas, fazendo com que elas também se identifiquem com o que está escrito em Gênesis 1:26, você estará cumprindo o seu propósito. E assim você identifica qual é a sua identidade e qual é o seu propósito, a partir do momento que você diuturnamente, diariamente confirma o que está escrito em Gênesis 1:26. E no final das contas, como eu sempre falo, gente, tem a ver com outras pessoas. O seu propósito sempre vai estar ligado com outras pessoas, em transbordar na vida de outras pessoas. Então, que hoje você saia daqui. Amei saber sobre as 7 camadas. Que bom, Jessiquinha. Então, que hoje você saia consciente do que colocaram sobre a sua vida, do que é que você tem que descartar, de quais pessoas você tem que desapegar se você quiser avançar, de quais pessoas você tem que treinar, que no caso vai ser o seu cônjuge, né? Você vai ter que despender uma energia e um tempo maior com essa pessoa para poder treinar ela e ela caminhar ali junto com você. E de qual é o momento de transbordo que você vai confirmar que de fato você foi feita à imagem e semelhança de Deus e que chegou esse momento de você transbordar na vida de outras pessoas a ponto de você viver o seu propósito aqui nessa terra, tá bom? Então esse é o desejo do meu coração, que vocês tenham identificado essas 7 camadas, retirem da vida de vocês o que é inútil e que vocês confirmem sempre, todos os dias ao acordar e antes de dormir, que vocês são feitos, gente, à imagem e semelhança de Deus. E sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, vocês são co-herdeiros com Cristo. E assim vocês irão transbordar na vida de outras pessoas dessa essência de Cristo, desse amor de Cristo para as outras pessoas. E estarão cumprindo o propósito que Ele tem para a vida de cada um de vocês. Tá bom? Então, que bom que vocês gostaram de descobrir essas 7 camadas. Amanhã a gente volta às 7 da manhã com mais uma live. Tô trabalhando aqui em mais uma live que eu tenho certeza. Se vocês gostaram dessas 7 camadas, então eu tenho certeza que vocês vão gostar da live de amanhã, do que eu tô trabalhando aqui, né? Do que eu tô aprendendo. É como eu falo, gente, eu vou aprendendo num dia, no outro dia eu já transbordo na vida de vocês, porque eu não quero guardar conhecimento. Muito pelo contrário, eu quero morrer vazia. Eu sempre falo isso, que eu quero sempre continuar me esvaziando e repassando o meu conhecimento para as outras pessoas. Porque assim sim, eu estarei de fato não me tornando uma obesa cerebral e ainda estarei fazendo com que outras pessoas consigam ter essa ligação, né? Essa comunhão com o Pai Celestial, sendo co-herdeiras com Cristo aqui nessa terra, tá bom? Um beijão enorme, gratidão, mais uma vez, como eu sempre falo, foi uma honra transbordar em mais um dia na vida de vocês. Amanhã a gente se encontra, quinta-feira, 7 da manhã. Façamos uma excepcional quarta-feira nesse dia de hoje e que estejamos no centro da perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável.
tá bom? Até amanhã, um beijão, faça a excepcional quarta-feira. Aproveitando o espaço, pessoal, deem uma olhadinha no quintal e em sua rua. Estamos em uma epidemia de dengue. A Keilinha, ela passou por esse processo de dengue, né, infelizmente. Então, se vocês identificarem água parada ou alguma coisa, né, que possa gerar água parada na vida de vocês, Gabizinha, bom dia, minha florzinha, que vocês possam fazer esse limpo aí no quintal ou na rua de vocês, para que isso não possa prejudicar nem vocês e nem os familiares de vocês. Então é um alerta aí bacana que a Keila faz para cada um de nós. Então um beijão enorme no coração de vocês, gratidão, e amanhã a gente se encontra para mais uma live. Façamos a excepcional quarta-feira, hein? Até mais!